Bom dia, boa tarde, buenas noches, como estão? Estamos fazendo mais uma entrevista, realizando essa entrevista com o diretor Giovanni Borba, que é um filme maravilhoso chamado Casa Vazia. Eu estou aqui com a Denise Galvez, que está lá em La Paz. Eu estou em Brasília e Giovanni está em Porto Alegre. Não? Ele é do sul do Brasil, em la fronteira com Uruguai e Argentina. Bueno, tudo bom, Giovanni? Eu gostaria muito de começar te apresentando, claro, e, se possível, falar um pouco dos prêmios que esse filme recebeu, que para mim ele merece muitos prêmios, sabe? É um filme difícil para algumas pessoas, porque tem uma linguagem que eu diria social e existencial ao mesmo tempo, né? Eu comparo com alguns contos do Jorge Luis Borges, talvez Sartre e Dostoiévski, né? Para mostrar um ser humano em conflito com uma realidade que ele às vezes não compreende o que está acontecendo em volta dele, né? Mas é um filme muito bem feito. Depois nós vamos passar algumas perguntas que nossos companheiros do Fronteiras Culturais gravaram para ti. Tudo bom, Denise? Assististe o filme, não, Denise? Sí, sí, sí. Hola, Giovanni, qué gusto conocerte. Mi admiración es realmente una película de esas que te atrapan. Te atrapan. Sí, vamos a hablar. Yo tengo bastantes cositas que he podido encontrar mientras la escuchaba, mientras la veía en silencio, total silencio, importante el silencio en tu película. Mas vamos escutar primeiro a trajetória dele. Y Da sí, onde tu vem no cinema, Giovanni? Como é que o cinema surgiu na tua vida? É, bom dia, buenos dias a todos e todas. Denise, Ricardo, obrigado pelo convite para esse bate-papo, para essa charla aqui no Fronteiras Culturais. Meu nome é Giovanni Borba, eu sou do Rio Grande do Sul, que é um estado aqui, uma província muito cerca de Argentina e de Uruguai. Eu vivo hoje em Porto Alegre, que é a capital, pero nasci numa cidade que é Pelotas, que é um pouco mais ao sul ainda e ainda mais próxima, né, dessas fronteiras. Assim, eu diria que Pelotas não é exatamente uma região fronteiriça, mas Pelotas sempre recebeu assim uma forte influência fronteiriça, né, das cidades ali de Livramento, Bagé, do Jaguarão, do Chuí. Então, eu acho que a fronteira faz parte da minha vida, né, da minha vivência. Vivi diversas histórias de vida na fronteira, indo à fronteira, ou, por exemplo, indo ao Uruguai. Eu lembro muito que na infância meus pais tinham amigos uruguaios, eles iam para o Uruguai. Eu lembro de muito banho de rio no Uruguai, nas férias, né? De jogar muito futebol. Então, eu acho que isso fez parte da minha vivência, né? Como que eu entrei no cinema? Digamos que meu tio tinha uma câmera e aí eu queria muito pegar aquela câmera, às vezes ele não deixava, porque era há muitos anos atrás, então uma câmera não era tão barata, né? Não era um acessório assim, era um acessório uma coisa cara, então ele cuidava muito daquela câmera, ele não me deixava tocar muito nela, mas cada vez que eu conseguia pegar aquela câmera era um momento mágico, assim, e eu queria contar muitas coisas, eu queria registrar e eu já tinha uma vontade, assim, de registrar coisas. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu peguei essa câmera para registro era no campo, então eu saí com ela pelo campo, gravando animais, gravando árvore, gravando o vento nas folhas das árvores. Então eu lembro muito disso.
E eu acho que hoje eu, enfim, né, acabei de fazer 40 anos de idade, e hoje eu me entendo assim como uma pessoa que gosta de contar histórias, porque para além dos filmes eu sempre gostei de bater papo com os amigos, eu sempre gostei de contar histórias minhas, contar histórias de vida, contar vivências minhas. Assim, de uns anos para cá, algumas pessoas, amigos, às vezes eu estou conversando e as pessoas me dizem assim, lá vem o Giovanni com mais uma história. E é isso. Eu gosto de contar histórias para além do cinema. Eu acho que na vida, assim, me interessa muito ouvir histórias. Eu sempre andei por aí, ouvindo histórias, às vezes de pessoas desconhecidas. Sempre me fascinou essa troca humana. E eu acho que isso se converte também por um gosto e um apreço pela arte, né? Através do cinema e enfim, através das imagens. Eu sou um grande fã da música, eu gosto muito de literatura, mas de fato o cinema ele me fisga com essa junção de tudo isso, né? A junção de o cinema é uma arte de presença, uma arte do tempo, né? Não sei, sempre para mim a gente pega a música, tem suas características próprias, a literatura tem sua característica própria, o teatro também tem, e o cinema vem depois e vem juntando tudo isso, né? Mas também me parece que a arte do cinema é a arte do tempo e o cinema também é a arte da presença, né? O que importa é a presença em frente à câmera, e eu acho que por isso que acho que quem viu ou quem vai ver o Casa Vazia, eu acho que isso de presença, né, e de tempo, eu acho que isso está muito bem colocado, exposto no filme, né? Essa valorização que eu dou para isso. E bom, o Casa Vazia, desde a sua concepção, ele já circulou, desde a época que estava no roteiro ainda, ele circulou por alguns eventos aqui no Brasil e eventos internacionais, de apresentar o projeto, a gente tentando buscar parceiros, apoiadores, financiadores, por aí em diversos eventos digamos assim, do cinema, né? Mais da área da indústria, do cinema, e, e depois, quando foi estreou no Festival do Rio, que é um grande festival brasileiro, né? Hoje é uma grande vitrine do cinema brasileiro, né? E lá nós entramos na mostra principal, que inclusive para esse filme assim é uma coisa até inusitada, né? Visto que o Festival do Rio, numa mostra principal, ele entra com filmes de grandes atores, grandes produções, né? E esse filme tão modesto e que tem um protagonista que não é ator profissional, né? Tá no meio desses filmes, foi uma coisa inusitada, mas acho que foi muito bem recebido, ganhou o prêmio de melhor fotografia, circulou em diversos outros festivais aqui no Brasil, no exterior também, no Festival de Gramado. O filme foi exibido aqui numa mostra no Festival de Gramado, na Mostra Gaúcha, e aí ele também ganhou 5 prêmios, ganhou prêmio de roteiro, de melhor ator, melhor fotografia, som e trilha, isso. E inclusive o prêmio de melhor ator para o Hugo Nogueira, que vale a pena ressaltar que ele não é um ator profissional, né? Ele foi, claro, um ator no filme, mas ele não é um ator Aham. profissional, ele é um peão de distância, né? Ele é um campesino autêntico. Inclusive, ele é o verdadeiro doble chapa, né? Porque na verdade, ele é uruguaio, ele mora do lado uruguaio da fronteira, numa comunidadezinha que se chama o Carancho, ali em Rivera, Uhum, uhum. né? E então ele é um uruguaio, mas ele fala português, espanhol, tudo misturado. Então foi uma pessoa que eu descobri
Não sei se eu já emendo aqui algumas coisas, assim, mas o propósito do filme... Momento. Não, é que a gente gostaria agora de saber sobre os prêmios, né? Eu acho que é por aí, porque tem algumas perguntas que é nesse sentido aí. De repente a gente aguarda um pouquinho para tu falar dos personagens, dos atores, pode ser? Claro. Tá, não estou te cortando, só Não, estou não, não. tentando valorizar as perguntas que nos enviaram, a gente já sabe quais são. Denise, tu tens uma pergunta, né? Bueno, sí, como decía cuando iniciábamos, yo sí tuve la experiencia de tu película, ya la tuve. La verdad es que es un ejercicio, ¿no? Tu película yo la encuentro como un ejercicio de introspección. Yo pienso que de eso se trata, me parece súper interesante. Yo soy boliviana, vivo en el altiplano boliviano, en La Paz. Nosotros aquí tenemos mucho de eso. Tenemos mucho. Nuestro altiplano es inconmensurable e inmutable. Y esa calma, esa paz también me trajo mucho. Pero justamente yéndome a esto y a los silencios, ¿no? Que tan importantes los silencios. ¿Por qué Casa Vacía? ¿De dónde te nace el nombre? Vamos lá. O nome Casa Vazia começa... Porque, assim, a ideia do filme, ela surgiu de uma experiência particular, pessoal, minha, que quando eu comecei a ter as primeiras ideias do filme, eu tinha 23 anos e eu ia ser pai. Então eu tinha muito medo do futuro, do meu futuro como pai, e ficava pensando coisas, será que eu vou conviver com meu filho, próximo do meu filho a vida toda? Será que um dia a gente vai se separar? Será que um dia eu vou me perder dele? E essas dúvidas e esses medos em mim começaram a alimentar uma coisa sobre, enfim, essas dúvidas, essas questões familiares, né? Sobre a proximidade, sobre a distância, a perda, o vazio, né? Isso me dava uma sensação do vazio, até que em algum momento eu comecei a ter sonhos, e eu não sei se esse debate vai ser colocado antes ou depois do filme. Antes. Antes, então eu não posso contar tudo porque é um spoiler. Mas enfim, tem uma relação com o final do filme. O final do filme eu sonhei. Então eu tive esses sonhos, né? Que tem a ver com a casa, com a relação da casa, com a família, com o vazio, com a solidão, com o medo de estar só, com medo de quedar-se solo, né? E então eu comecei a esboçar algumas ideias, eu comecei a escrever, anotar no caderno o sonho que eu tive, qual era a sensação, qual era o sentimento, né? E isso veio brotando em mim, nascendo uma vontade de fazer um filme, de escrever uma história. E aos pouquinhos isso tomou forma, que era uma sensação. Aí eu me coloquei, o que eu sentiria se eu chegasse um dia, ou o que uma pessoa sentiria, uma pessoa que tem uma família, né? Se ela chega em casa um dia e essa família simplesmente ela desaparece. A gente não sabe o que aconteceu. Nenhuma ideia, nenhuma pista, nenhum indício. E o que ela me levaria a pensar sobre o meu comportamento e os meus atos na maneira como eu lidei com essa família ao longo da vida, né? E se o culpado sou eu, né, do sumiço dessa família, ou o sumiço dessa família é simplesmente uma obra do destino, né? Então foi isso que foi me motivando muito a fazer o Casa Vazia, essas questões familiares, né? Essa questão do vazio, para mim, embora parecesse um título muito óbvio, né, da Casa Vazia, mas eu acho que precisava falar exatamente isso, era isso que eu queria expressar. Era um espaço, né, de afeto, de relações, onde de repente a gente se encontra só nesse lugar. E foi daí que partiu a ideia do Casa Vazia por umas questões familiares. E logo depois que eu fui trazendo, somando novas capas, como por exemplo,
que é de lugar de onde eu venho, de onde eu vivo, né? E que é o sul do Brasil, que ele tem particularidades, que ele não é o sul tropical do Rio de Janeiro, o sul tropical do Nordeste. Então, o Ricardo, a Denise, não sei, mas o Ricardo talvez entenda, enfim, que eu acho que o Vitor Ramil fala muito disso, né, da estética do frio, que a gente tem essa particularidade, enquanto todo mundo enxerga o Brasil uma coisa muito tropical, né? A gente aqui fica um pouco deslocado, enquanto ao sentimento, quanto à estética, a gente se sente um pouco deslocado enquanto brasileiro, porque a nossa estética é outra, e a gente às vezes leva tempo para se encontrar e para se encaixar dentro disso, né? Então, eu queria falar muito desse lugar, eu queria falar muito da identidade desse lugar, da identidade daqui desse gaúcho do sul do Brasil, né? E que não é de verdade, não é de fato, o gaúcho não é uma identidade específica do sul do Brasil, obviamente ele está aqui no Uruguai, está em toda essa região platina, na Argentina, até eventualmente no Paraguai ainda a gente pode ter ainda um pouco do traço gaúcho, né? Então, eu queria falar muito dessa identidade e como essa identidade, que aí vindo para o particular do Brasil, a gente tem essa identidade, vou falar daqui, que é o seguinte, que é uma identidade que foi muito forjada e manipulada, porque hoje a gente tem uma visão do gaúcho herói, de um gaúcho bravo, estereotipado, o gaúcho é forte, o gaúcho é másculo, né? Uma figura totalmente masculinizada, né? Masculina e forte, imbatível. A história do Rio Grande do Sul ela é praticamente feita, né? O Rio Grande do Sul, no caso, meu estado, minha província aqui, a história é formada e contada a partir do ponto de vista de heróis, de pessoas muito fortes. E eu queria falar que na verdade, essa figura do gaúcho, e eventualmente até a figura masculina, ela pode ser frágil e ela pode sentir dor, sentir tristeza, e a gente pode falar de vazio, de solidão, de afetos, que eventualmente essa figura masculina e forte demais, que foi construída ao longo do tempo, ela me parece que ela nos afasta de uma possibilidade de pensar afetos, né? De uma humanidade, né? E uma humanidade. Então, assim, e ela também nega, né, a cultura aqui do Rio Grande do Sul, que foi forjada, assim, com o movimento tradicionalista, com os CTGs, né? Ela foi forjada dessa maneira, também muito excludente a história excluiu indígenas, a história exclui mulheres. Hoje eu estou fazendo uma pesquisa histórica para um outro projeto e eu leio livros e praticamente não se encontram mulheres nos livros de história, praticamente não se encontram indígenas nos livros de história, não se encontram os negros no livro de história e todos esses povos que estão, que a gente não tem dúvida nenhuma de que eles fazem parte dessa história, né? Mas os livros de história, eles não engrandecem essas pessoas. Então, acho que era uma forma também. Tem a Anitta Garibaldi, né, que é uma Anitta, catarinense. é uma das poucas que a gente tem aqui como heroína, né? Uma mulher heroína na história. Então, de alguma forma, Casa Vazia é a minha própria busca de identidade, de me entender quem é o gaúcho, o que é o gaúcho, quando a gente fala o gaúcho, quem é esse gaúcho. E, bom, comparando com a visão que eu tive de vida, de circular pela fronteira, sempre o que eu vi não é esse gaúcho herói, né? O homem do campo, o campesino, ele não é esse gaúcho herói. Ele é um cara soturno, ele é um cara pensativo, ele é um cara calado, né? Essa figura de personagem do Sul. São pessoas que falam pouco, né? Muitas vezes o olhar vale muito mais do que qualquer palavra. Então eu queria falar um pouco dessa identidade gaúcha que eu via no campo e não dessa identidade gaúcha que se ensina na escola, né? Que se ensina
no que aqui nós chamamos de movimento tradicionalista gaúcho, que é uma apropriação de uma série de costumes que foi forjada de uma maneira muito estranha, eu diria, muito conveniente assim até. E eu acho que isso tirou muita originalidade, e eu acho que isso tirou muita originalidade. Eu acho que isso afasta um pouco as pessoas, porque gerações mais novas, pensando aqui, a minha geração, pensando pessoas da área do teatro, do cinema e tal, sempre eu vi que as pessoas eram muito avessas à estética do gaúcho, à cultura do gaúcho. As pessoas são avessas, as pessoas não queriam fazer filmes sobre gaúcho, porque, não, sobre gaúcho não cabe. Ou uma peça de teatro sobre gaúcho, raras as vezes alguém se arrisca a fazer isso, e eu fiquei pensando, por que será que a gente se afasta, né? E aí eu acho que talvez falta nessa cultura de gaúcho vendida, falta um pouco de verdade, de autenticidade, né? Enfim, falta cheiro de terra, falta textura de pele, falta cara do povo, né? Então, quando Uhum. não tem isso, a gente se afasta, né? Ela foi forjada com uma visão de homens brancos que queriam se vender como heróis. E aí eu acho que quem não se enquadra nesse sentimento do heroísmo acaba se afastando dessa cultura gaúcha. Então era uma forma um pouco de questionar e tentar mostrar outras coisas que me interessavam nessa vivência de campo e de gaúcho, né? Eu acho que o teu filme ele dialoga muito com, não sei se tu conhece, o Ciro Martins, a trilogia do Gaúcho a Pé, aquele gaúcho que foi obrigado a deixar o campo e que está na periferia das cidades pequenas, médias, grandes, mas que ele sente saudade do campo, não é? Então, é muito interessante os conflitos que o teu personagem tem, porque ele me parece um pouco sem saída. Ele não se encontra, ele não sabe para onde caminhar, né? Então, acho que é bastante interessante. Claro que tem vários escritores que hoje existe uma diversidade cultural no Rio Grande do Sul muito pujante, né? Movimento negro, movimento indígena, hip hop, né? Rock and roll e etc e tal. E esse gaúcho pastoril, vamos chamar assim, ele não é que ele está perdendo espaço porque ele ainda tem muita força. Inclusive ele está no Mato Grosso do Sul, está em outras regiões também, com saudade dos pagos, né, dizendo que é o melhor lugar do mundo, etc. e tal, mas como é que se chama? As colheitadeiras vão tirando eles dos campos, né? As motocicletas, as caminhonetes 4x4 e assim por diante. Mas eu não quero falar muito, eu quero que os nossos convidados perguntem para ti, Giovanni. Alguma questão tu já falaste aí, mas a Adriana Gonçalves, que é uma cineasta de Bagé, fronteira também, nós escolhemos 3 pessoas da fronteira Brasil-Uruguai para perguntar para ti. E alguma questão tu já falaste, mas ela faz essa seguinte pergunta para ti, vamos ver. Oi, Giovanni, tudo bem? Meu colega aqui do Cinema Sulista que nos representa muito bem com esse filme que é Casa Vazia, que é um filme muito sensível. Te parabenizo mais uma vez. E eu queria saber de ti, Giovanni, assim, para a gente estabelecer um diálogo aí com o público também. O que te levou a fazer esse filme tão sensível? Sendo que tu é um cara do sul, é gaúcho, né? Mas não cresceu no campo, né? Como é que tu teve, assim, quais foram as tuas referências? Qual foi teu laboratório para fazer um filme que eu considero, assim, um filme realista, né? Com esse silêncio do campo, com essa solidão pampiana, né? Desse homem do campo e com todos esses simbólicos que tem, né? As benzeduras, o fogo, o vento, essa relação toda com essa poética, esse silêncio e essa solidão pampiana que a gente muito bem conhece porque é daqui, porque tem essa relação com o campo, né?
mas eu gostaria de saber, assim, o que te atravessou, o que tu teve de referência, e se tu teve algum laboratório, e qual foi para chegar nesse filme que é tão genuíno, tão honesto, tão sincero, e eu diria tão realista também. Grande Adriana. Conhece a Adriana? Sim, sim, conheço ela lá da fronteira de Bagé. Olha, o né, no caso, eu acho que eu já introduzi um pouco, falei um pouquinho agora nessa minha resposta anterior, falei um pouco disso, né, que eu acho que eu tive, apesar de não viver na fronteira, eu tive uma certa vivência de fronteira durante a infância, durante a adolescência, então as minhas memórias, meus recuerdos, né, me marcaram bastante assim ao longo da vida, e quando eu estava nesse momento de pensar um filme que falasse sobre algo que realmente me move, ou falar um pouco sobre as minhas dúvidas de talvez quem eu sou ou que identidade é essa, né, do sul do Brasil, eu acho que veio toda essa vontade de falar um pouco disso, mas falar de uma maneira um pouco mais sincera e menos heróica, né? Enfim, um pouco mais humana mesmo, trazer humanidade para esse gaúcho e tentar trazer para nós aqui para a gente pensar o que é esse gaúcho humano, não o gaúcho herói, né? Eu acho que principalmente isso, assim. Então eu tive muitas vivências. Eu tenho uma história muito engraçada aqui. Quando eu fiz 15 anos de idade, quando eu fiz 15 anos de idade, um amigo, um vizinho, que era da minha idade, já a gente jogava bola junto, ele me disse assim: "Ah, tô indo para a fazenda do meu avô". Isso era em Dom Pedrito, se eu não me engano. Tô indo para a fazenda do meu avô, lá em Dom Pedrito, e tu não quer ir junto? E aí eu disse: "Eu quero, eu vou". Peguei, arrumei minha mochila de roupa e fui embora, nem avisei minha mãe. E aí eu dei esse presente para minha mãe nos meus 15 anos, que eu sumi, e ela levou um tempo para descobrir que eu estava em Dom Pedrito, numa fazenda, correndo a cavalo. E isso foi uma das coisas mais que marcou muito a minha memória. Esse dia que eu fui para o campo, que eu fui andar a cavalo, sabe, esse contato, assim. Eu gosto muito do campo, eu gosto muito da natureza. Eu não sou um cara tão urbano assim. Eu valorizo bastante, assim, me faz muita falta, às vezes, ficar muito tempo na cidade, né? Então, como diz o Gilberto Gil, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado, né? Que eu acho que eu me identifico muito com isso, né? Eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Então, eu acho que essas coisas me influenciaram muito. Eu acho que eu vi muita coisa do campo, eu vi muito esse personagem, tudo que está ali naquele personagem do Raul, eu vi em vários gaúchos, vários peões, aquele olhar perdido, aquele vazio. Isso que tu falou também, Ricardo, dessa sensação de o homem do campo estar sendo expulso do campo, né? Mas expulso não é porque alguém vai lá com uma arma e bota ele para fora. Expulso do campo porque não há mais condições de viver no campo, de sobreviver no campo. E as pessoas têm que sair desse espaço que é seu e que acaba sendo tomado aí quando a gente pensa em tecnologias, e ele acaba sendo tomado, né, por pessoas de fora dali, por tecnologia de fora dali. E aquele, digamos, aquele ser que ele é dali, né? Ele é legítimo daquele lugar, ele acaba tendo que buscar outro lugar, outro modo de vida para sobreviver, às vezes. Então tem a questão familiar também, que eu Ele é conversei tão com idolatrado, ele é tão idolatrado e tão abandonado ao mesmo tempo, né? Exatamente. Então a gente tem aqui, né, no Rio Grande do Sul, a gente tem o 20 de setembro, né,
que comemora as façanhas do gaúcho, todo mundo se veste com roupas típicas, toma chimarrão, aí tudo vira, a publicidade toda vira, a gente vê o comercial da Coca-Cola com gente vestida de gaúcho, o comercial do não sei o que, todo mundo comendo churrasco, tomando mate. Então, assim, ele é muito idolatrado, mas essa figura que é tão idolatrada, ela é totalmente esquecida lá no campo, e não importa, ninguém está preocupado que o gaúcho, que é o gaúcho de verdade, está lá no campo, e ele é o verdadeiro gaúcho, ele está sendo retirado do campo. Claro. E ninguém se importa com isso. O que importa é a propaganda do gaúcho a cavalo, comendo churrasco, enfim. Bebendo. Né? Bêbado. Então tem essa valorização da imagem do gaúcho, todo mundo quer ser gaúcho, mas o verdadeiro gaúcho ninguém se importa, que ele hoje ele não tem mais como condições de continuar vivendo sendo gaúcho, né? Eu acho isso triste, curioso até. Uma coisa que eu pensei quando a Adriana fez essa pergunta, ela pergunta como é que um cara da cidade faz essa reflexão, né? E eu me lembrei do Simões Lopes Neto, que é um conterrâneo teu de Pelotas, que também era um cara da cidade, né? A maioria dos caras da cidade escreveram sobre esse gaúcho, esse gaúcho que tu estás falando, né? Então, não é uma coisa só tua, ela já vem há tempo, no Brasil principalmente, né? No Uruguai eu acho que as pessoas falam melhor desse gaúcho meio urbano, meio rural, no Rio Grande do Sul menos. No Rio Grande do Sul é mais um saudosismo mesmo, né? Porque esse gaúcho já não existe mais. Esse gaúcho está de moto hoje, né? De motocicleta, né? Ele nem tem cavalo quase, poucos têm cavalo. Na fronteira é 10% moram no campo. O resto foi expulso das cidades, Caxias, Porto Alegre, Santa Maria. Tem um fato curioso, né? Quando tu fala do Simões Lopes Neto, que ele é um ícone, e eu acho que é uma escrita autêntica do gaúcho, assim, é uma grande referência, uma grande inspiração, sem dúvida nenhuma para mim. Talvez eu tenha pegado um pouco de andar com o pé no chão, na terra, porque em Pelotas, onde eu me criei, eu brincava nas terras onde eram as terras da família do Simões Lopes Neto. Boa. Talvez tenha sido bom pisar com o pé no chão na mesma terra onde ele pisou. Então, assim, mas assim, o Simões Lopes, com certeza, é uma grande inspiração. A maior de todas, sem dúvida, que tu citou, é o Ciro Martins, né, com a trilogia do Gaúcho a Pé, que é o que já há muito tempo atrás ele já está trazendo esse problema, né, do homem do campo tendo que abandonar o seu lugar de origem e abrir espaço justamente para a tecnologia, para o capital, né, que invade o campo. Enfim, também Mário Arregui, por exemplo, né, uma grande... Sérgio Faraco. Sérgio Faraco, são grandes referências. O Talgolin é um historiador. Tenho lido muito Talgolin, se o Talgolin ouvir aí, eu quero tomar um café com ele. Eu tenho lido muita coisa do Talgolin para novos projetos também, então tudo isso é uma referência, assim. Então, apesar de, voltando à pergunta da Adriana, apesar de ser uma pessoa da cidade, esse campo me toma muito a vida, a forma de enxergar as coisas, né? E eu acho que isso é importante. A gente volta ao campo, a gente volta à raiz, a gente volta à terra para a gente entender quem a gente é. Então, acho que é um pouco isso. E esse é o que a gente é o gaúcho e etc. O Aldir Garcia Chile, não sei se tu conhece, ele morou anos em Pelotas, ele é de Jaguarão, fronteira com o Uruguai, Rio Branco, escreve muito bem sobre esses personagens urbanos, né, rurais, meio... Mas vamos escutar outra pergunta, porque tu já está entrando em outra questão que o Chico Maximila, que tu conhece, outro cineasta, lá do Chuí, fronteira com o Uruguai, com Chuí no Uruguai, e que está vivendo em Pelotas atualmente. Fez para ti uma pergunta. Olá, Ricardo, Denise, e a todos que acompanham aqui o Fronteiras Culturais, esse circuito belíssimo
que traz essa produção cinematográfica fronteiriça. E é uma satisfação enorme estar aqui, receber esse convite para fazer uma pergunta ao Giovanni Borba, diretor desse filme que me marcou bastante, diga-se de passagem, né? Que é um filme que, que fala desse território nosso de fronteira aqui no extremo sul do Brasil, né? Essa fronteira do Brasil com o Uruguai, né? E Casa Vazia, né? Para mim ele oferece um retrato contundente, né? Dessa realidade, né? É, mostra como a paisagem pampiana sofre uma expulsão do trabalhador rural, né? E com a destruição, de alguma maneira, da cultura e identidade desse sujeito, né? Então, primeiro, eu queria saber do Giovanni, né? Sobre essas questões que levaram ele a pensar nesse filme com esse tema tão importante para ser debatido, né? Que é essa destruição do nosso Pampa, né? De alguma maneira, com esses grandes desertos de soja e de arroz, né? E, e queria saber dele, de ti, Giovanni, né? É, o que de onde vem toda essa história, como ela surgiu na tua vida, né? Para tu contar essa história no cinema, que é muito importante, né? Porque a gente pensa falar, né? Sobre o gaúcho, a gente já está cansado de ver filmes que falam daquele gaúcho, o gauchão, o patrão, né? Mas a gente sentia falta desse gaúcho, né, desse sujeito, né, o trabalhador rural que foi expulso do campo e vive nas periferias do país, né? Então, eu queria saber de ti de onde vem essa história, né? Se é a partir de relatos, né? Ou se tu viveu isso também, né? É isso, gente. Muito obrigado. É uma satisfação enorme estar aqui nesse circuito, né, do Fronteiras Culturais. Forte abraço. Algumas questões tu já levantaste, né, Giovanni? Sim. Pena que as perguntas foram gravadas, senão eles seriam mais... Mas tem muita coisa aqui do Chico, grande Chico, um abraço, né? O Chico, como a gente diria aqui, o Chico é do Chuí, é o extremo sul, né, do Brasil, ele é do Garrão do Rio Grande, né? Tem que explicar o que é garrão para o pessoal, é o calcanhar. É o calcanhar. Então, assim, quando o Chico fala, né, da invasão da soja, né, é isso, eu já estava falando um pouco sobre isso, sim, é a invasão do capital, ele é impiedoso, né, ele quer dinheiro, e ele tritura o que tiver que triturar pela frente, não importa. Então, com o campo não é diferente, né? O que a gente está vendo hoje no Brasil, como tu citou, aquele gaúcho que está lá no Mato Grosso, hoje que tem o seu CTG, que já tem sua fazenda, não é só no Rio Grande do Sul, esse gaúcho se expandiu Brasil acima, né? Ele está subindo o Brasil, já foi para o Mato Grosso, já foi para o Goiás, e agora a gente já tem hoje em dia gaúchos na Amazônia, né? Rondônia Plantando bastante, soja, Roraima. Rondônia, Eles estão Roraima, descendo já estão gaúchos... descendo na Bahia. Já subiram, agora estão descendo. Exatamente. Então, assim, tem esse sentimento explorador que acaba sendo predatório, né, do gaúcho, infelizmente. Mas eu acho que isso não tem a ver com a cultura de gaúcho, e sim tem a ver com o capital, né? Com a colonização, isso é mais, né? E tem mais força do capital do que da cultura em si do gaúcho, então isso não é
uma culpa da cultura do gaúcho. E aí o que o Chico fala sobre a invasão, né? Eu queria imprimir no filme essa ideia de invasão, principalmente da soja, né? Os campos hoje, a gente tem o bioma Pampa, que é um bioma riquíssimo, de espécies, de variedades de plantas, embora quando a gente olha, o Pampa é como se fosse um gramado imenso, mas aquele gramado imenso é riquíssimo em variedades de espécies de plantas, né, de animais, então De parece que é só uma lagoas, grama. de lagoas, La, rios. Lagoas é uma grande savana, né? É quase assim. Então, assim, eu queria registrar essa invasão. E quando eu pensei em registrar essa invasão, isso foi uma preocupação minha ao longo do filme, que quando aparecem máquinas, eu queria colocar quase como se elas fossem animais destruidores, assim. Então, sempre tem essa relação, vocês vão ver ao longo do filme, quando o personagem ele está frente às máquinas, ele é filmado de uma maneira para que ele pareça pequeno e as máquinas pareçam grandes monstros, né? Que a lavoura, por exemplo, eu tenho uma cena de soja que ela não à toa, ela foi escolhida um ponto onde tinha apenas uma única árvore no campo e soja em volta e diversas máquinas rodando e colhendo a soja num ambiente mais seco, mais pueril, né? Uma ideia que traz mais uma ideia de destruição mesmo, né? De quase o fim do mundo, assim. Então isso também foi uma ideia de construir isso no filme para contrastar com silêncios, com a natureza, com esse silêncio que essa imensidão do Pampa, quando ela se reflete no personagem, né? É uma solidão grande, né? Que a gente vê refletida no olhar daquele personagem e a gente consegue entender quando a gente vê a paisagem, faz sentido o olhar dele e o sentimento dele de solidão, né? E aí, ao mesmo tempo, eu queria contrastar com esses momentos onde tem a invasão, né? Das tecnologias, tem os cataventos, né? Tem os molinos. Sim. Então essa invasão toda, né? Ao longo do filme, isso era muito importante para mim, falar disso, dessa invasão de tecnologia, de capital, sobre a natureza e sobre a cultura desse lugar. Eu acho que isso é muito importante. Que mais que eu acho que aí ele fala um pouco também dos personagens, né? Eu acho que isso foi uma questão muito importante para mim, que desde o começo eu queria que o filme tivesse muita verdade, assim, fosse muito autêntico. Então, para mim, não serviria, por exemplo, ter todos os atores profissionais. Eu queria pessoas do campo. No começo, a minha ideia era fazer o filme 100% com pessoas do campo. Eu não ia usar nenhum ator profissional. À medida do tempo, para dar uma dinâmica de dramaturgia que eu diga. Deixa eu colocar outra pergunta, então, que vai nesse sentido aí. É um companheiro lá de Artigas, do Uruguai, que fez a pergunta, o companheiro Néstor Bondan, que é lá de Artigas, fronteira com o Brasil, né? Vamos lá. Conheço. Hola Ricardo, hola a la gente de las fronteras culturales. Un placer y un honor, como siempre, estar compartiendo con ustedes. Bueno, Ricardo, me solicitaste que hiciera algún comentario con respecto al film La Casa Vacía. Y bueno, debo realmente felicitar a los productores por la fotografía de la película. Es excelente, mostrándonos un paisaje que es tan nuestro, tan de este bioma pampa, tan de lo que es el Uruguay, de lo que es el sur de Brasil, de lo que es el litoral argentino, o sea, mostrando en sí el mundo gaucho. Y con respecto a la narrativa también, o sea, una narrativa que tiene que ver también con este territorio, este bioma en la actualidad,
tanto sea de un lado o del otro de las fronteras. Y precisamente la narrativa, mostrando una cruel realidad, me hizo recordar el tema de Daniel Biglietti, Milonga de Andar Lejos, que en una de la terminación de la primera estrofa dice: tanta distancia en caminos, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan. Y bueno, tengo una pregunta sí para hacerle a los productores en cuanto a la elección de quienes actuaron, debido a que sus características son muy de acá, de la frontera, con un mestizaje muy marcado, los rasgos de los pueblos originarios, algunos con rasgos que vienen desde lo afro, y también la parte europea en lo que son estas características. Entonces quisiera saber dónde eligieron, o sea, si contrataron actores locales de la región de Santana do Livramento o recurrieron a características físicas similares en otras regiones. Muchas gracias y éxitos. Boa, não? Estava no caminho que tu andava. Vamos lá. Néstor, né? Néstor. Não, a pergunta é muito boa. Eu acho que ele conseguiu, teve uma grande sensibilidade, assim, conseguiu perceber isso. Inclusive, ele cita uma música que eu ouvia durante as filmagens. Eu acordava todo dia, eu botava, enfim, de Atahualpa, Yupanqui, a Los Chalchaleros, enfim, muitas músicas assim que me embalavam durante as filmagens. Então eu me preparava, eu ficava quieto antes de começar a filmagem, acordava de manhã, era gostoso caminhar, a gente acordava muito cedo, a gente acordava às 4 da manhã e caminhar no campo, no sereno, né? E com aquela música me embalando para as cenas. Sim, Nestor, a questão dos atores era isso, assim, num primeiro momento eu tinha a ideia de fazer o filme inteiramente com pessoas da região e com não atores, né? Aos poucos eu fui colocando alguns atores profissionais muito pontualmente para manter uma questão de dramaturgia, para embalar a cena, para ter os diálogos, para ter algumas coisas-chave na história, para a história acontecer, para a história andar. E eu tinha também, mas a grande maioria são de não atores, são pessoas da região. Então, assim, alguns atores do teatro local, né, como o Ricardo falou, que a gente tem ali, a gente tem o Canabarro, por exemplo, que é do teatro local, né? A gente tem a Viviane Veloso também, que é do teatro local. A gente tem a Soilamar, que também é do teatro local. Mas, assim, são todas pessoas que têm a cara, têm o sotaque da região, a maneira de falar, o tempo de falar, o olhar de pessoas da região, né? Então, isso para mim era muito importante. Sempre eu quis fazer um filme que fosse muito regional, né? Quando a gente pensa assim, o filme talvez ele tenha algumas coisas culturais que sejam até difíceis, né? Porque ele é muito específico, ele é muito particular no detalhe de coisas muito específicas da região, mas era exatamente isso que eu queria fazer. Eu queria fazer um filme muito fiel às características da região, as características de fronteira, né? Então, assim, vários personagens falam portunhol. A Soilamar falava muito portunhol, que vocês vão ver a personagem da benzedeira, e eu achava aquilo maravilhoso, uma mistura de estar falando português, ora com palavras de espanhol, ora palavras que misturam as duas línguas numa mesma palavra, né?
Então, isso para mim era muito importante. E mesmo para os atores profissionais, que são atores daqui de Porto Alegre, enfim, né, que já tem um sotaque diferente e tudo mais, o que eu disse para eles assim, os atores não profissionais, eles têm uma forma de falar, eles têm uma simplicidade e um jeito próprio de estar em frente à câmera. E o que eu quero é que vocês que são atores profissionais, eu não quero que os atores amadores, digamos assim, interpretem igual a vocês profissionais. O que eu quero é o Uhum. contrário. Vocês profissionais vão chegar lá, próximos deles, dos não profissionais, e vocês vão interpretar de uma maneira que quem vê e que não sabem quem vocês são, que não sabe que vocês são atores profissionais, se confunda e não saiba quem é quem. Vocês é que vão chegar lá muito próximo deles. Então a gente fez esse trabalho de fazer os atores Bom, profissionais se parecerem muito com as pessoas da região. E as pessoas da região apenas foram elas o que elas são. O filme tinha um roteiro, né? Mas ao longo dos anos eu fiz toda uma pesquisa na região, fui várias vezes pesquisar, ouvir histórias. Então, a cada história que eu ouvi, eu ia colocando coisas novas no roteiro. Depois, esses atores não profissionais, né? As pessoas da região, a gente foi fazendo uma preparação de elenco com a Liane Venturella, que é uma atriz e preparadora de elenco maravilhosa e que me ajudou bastante. A gente fez um trabalho intenso de alguns meses com essas pessoas e às vezes nos ensaios eles iam falando uma palavrinha e aí eu catava aquela palavrinha e eu colocava no roteiro. O jeito de falar, às vezes, uhum. não, mas faz assim. Aí eu mudava no roteiro e eu ia colocando. Então, assim, digamos que se o roteiro ele é original, não posso tirar o meu mérito também de que alguma sensibilidade eu tive para isso, mas com certeza ele é fruto de um trabalho coletivo e da autenticidade dessas pessoas, que o jeito delas falarem, as histórias delas, a vivência com essas pessoas foi me emprestando cada vez mais ideias para o filme. Então era isso, eu queria absorver cada vez mais e colocar no roteiro. Tudo que vinha dessas pessoas durante os ensaios eu colocava no roteiro. Então eu fui descobrindo personagens ao longo do caminho, eu fui descobrindo histórias, né? Veio a questão do roubo de gado, eu entrevistei várias na pesquisa, né? Eu entrevistei várias pessoas, eu entrevistava os fazendeiros que eram roubados, eu entrevistei policiais, eu entrevistei juiz e entrevistei os ladrões também. Vários ladrões de gado eu entrevistei. Eu conheço alguns. Para conhecer as histórias, né? E essas histórias do roubo de gado né, elas quase fazem parte de uma mitologia ali da fronteira, né? O ladrão de gado e o contrabandista, eles são personagens quase da mitologia da fronteira, né? É, Então, tem histórias maravilhosas, né? hum. Da fronteira sobre os ladrões. Então, tudo isso eu fui trazendo, eu fui colocando nos personagens, como, por exemplo, não sei, tu é de Livramento, tu deve conhecer o Gaúcho Barreto. Não, não. Não? O Gaúcho Barreto é um Não bolicheiro ali, é aquele né? do boliche lá de Artigas, da Praça Artigas? Isso, E o Bar do Barreto, claro, 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 Bar do Barreto, claro. isso. Então, Uhum. assim, ó, tem um personagem que eu coloquei de Gaúcho Barreto, porque ele foi uma dessas figuras. Eu ia muito no bolicho dele lá almoçar e ele me contar várias histórias, enfim, histórias de ladrões de gado, enfim. Ele tem uma característica da fronteira ali, né, da região, o Ricardo sabe, que como se conta muita história, a gente não sabe que é verdade ou é mentira, né? Também acho que tem muita mentira na fronteira. É. Que eu não diria que é uma mentira, que são histórias inventadas, né? A criatividade desse povo. Tem um escritor Mas muito interessante dali, te aconselho, ler o Arlindo Coutinho. É um cara que já fala ouvi falar. desses boliches urbanos, sabe? É bem interessante. Agora tu me lembrasse do Barreto, ele tem um conto sobre o Barreto. Então, assim, o Barreto, eu coloquei um personagem
inspirado no Barreto. Ouvi muita história nessa minha pesquisa de uma figura lendária ali na fronteira, que é o Mariano Silva, né? Que foi digamos, um ladrão de gado, que ele foi quase um Robin Hood ali da região. Então, várias histórias que ele roubava gado, que ele dava carne para as pessoas pobres, ou então ele roubava um caminhão inteiro de gado, ele levava para vender, ele vinha com os bolsos cheios de dinheiro e ele distribuía para as pessoas que estavam passando necessidade da região. Então, assim, Tem ele uma roubava história, o gado. tem uma história maravilhosa lá, que uma vez o pequeno pessoal da elite mesmo da cidade foram roubar a ovelha de noite, e um era dono de um dos fazendeiros, um dos que estava indo, e aí no outro dia ficaram sabendo que carnearam, roubaram uma ovelha premiada, entendeu? Na exposição. Então tem coisas assim que eu não sei se é verdade ou é mentira, mas a história circula. Mas tem muitas histórias, né, da fronteira. Então, essas histórias dos ladrões de gado é uma coisa que circula ali de uma maneira muito, muito é a oralidade pura da fronteira, né? Essas histórias. Eu acho muito bonito, assim. Então, essas várias histórias do Mariano Silva, como tendo sido um dos maiores ladrões de gado, nas entrevistas que eu fiz, quando eu entrevistava fazendeiros que ele já é morto, enfim, mas mesmo assim, fazendeiros que foram roubados por ele falavam com muita admiração sobre ele, que diziam que ele era muito corajoso, assim, que ele ia lá, ele roubava, e ele tinha muita habilidade também com os animais. Então ele levava porções enormes de gado, muitas vezes ele, um cavalo e um cachorro. Eles levavam porções imensas de gado e subia num caminhão, ele com um cavalo e um cachorro. Para o pessoal entender, o pessoal que não é daquela região, são vários vastos latifúndios, né, enormes, que tu não tem como fiscalizar tudo, né? Então, existem muitas terras onde ninguém chega, ou chega pouca gente, né? E ali se produz muita soja, arroz, grãos, né? E criação de ovelha, gado, né? Gado de corte. E já teve mais, agora está menos, né? Agora é mais soja e grãos em geral. Isso. Então, isso me inspirou bastante, né? Essas histórias. E todas as pessoas que fizeram parte do elenco do filme, elas contribuíram para essa forma autêntica de falar, o que fala, né? Situações que as pessoas foram me contando. Tem uma história lá, um dia alguém me contou. Eu tava falando, enfim, dos ladrões de gado, né? E dessas histórias. Um dia uma história que alguém me contou, que ficou esperando o ladrão no campo, escondido, e aí o ladrão apareceu à noite. E aí ele falou, só que ele era tão ruim de mira que ele deu um tiro, e aí no outro dia que ele descobriu no campo que na verdade ele deu um tiro na pata do cavalo e ele errou o ladrão, porque ele era muito ruim de mira. Então isso aí estava no roteiro, várias histórias assim da maneira de falar, né, que eles falam, vários personagens que eu fui descobrindo. Às vezes eu ia pesquisar um lugar onde eu queria filmar, uma fazenda, enfim, aí de repente eu estava conversando com um peão, e aí eu observava o jeito dele falar, e aí eu dizia assim, eu posso vir aqui outro dia tomar um mate contigo, conversar, e eu não convidava as pessoas para fazer um filme como ator, né, para não assustar ninguém. Então eu dizia assim, não, eu estou escrevendo um filme sobre ladrão de gado, eu queria ouvir umas histórias do campo e tal, e eu queria que tu me contasse para me dar umas ideias para escrever. E aí eu ia conversando com as pessoas, às vezes ia na casa da pessoa uma vez, duas, tomava um mate, conversava, ouvia as histórias, até que um dia eu dizia assim, vem cá, tu me conta tão bem essa história, tu podia ser um dos personagens. Aí a pessoa disse, não, mas eu não sou ator. Eu disse, não, mas eu não quero que tu seja ator, eu quero só que tu seja o que tu é, tu vai falar do teu jeito, dessa maneira aqui, a mesma coisa que tu me contou, do jeito que tu falou, tu vai entrar. A única diferença é que vai ter uma câmera te gravando.
Mas, claro, todos eles, depois, quando toparam, tinha toda uma preparação. Quando vê, eles já estavam em frente à câmera super tranquilos, assim, fazendo o que eles são. Então, a gente tem muita autenticidade ali, né, na Muita, forma muita. como essas pessoas me emprestaram o seu jeito de ser. Eu acho que foi isso, assim, isso era para mim bem importante. Eu acho que uma questão importante para o Nestor também é a seguinte: tu falaste dos atores e dos não atores, né? O Canabarro sempre incorpora essas personagens, sabe, do campo. Ele faz de uma maneira quase que natural, assim, né? Ele sabe muito bem interpretar. Agora tem Araci Esteves e tem o Nelson Diniz, que são dois craques da cinematografia do Rio Grande do Sul, né? E também sabem muito bem. O Nelson acho que morou em Livramento, se não me engano. Eu não conheço o Nelson pessoalmente, mas Araci já fez, como é que é aquele filme maravilhoso agora? Anaí de las A Misiones, Missão de las maravilhoso. Misiones, fez vários filmes, ela também incorpora muito bem essas personagens. Eu acho que é importante dizer para ele. Mas eu gostaria de saber por que o filme tem uma homenagem no final ao Nereu Mendes, que é um amigo meu, né, que também incorpora, não incorpora porque ele não é ator, ele é acho que ele é um ser humano que representou, porque ele faleceu, né, muito bem aquela região de fronteira também. Fez muitos trabalhos interessantes na região. Com certeza, não. O Nereu Mendes foi um grande amigo, né? Breve, infelizmente, nós perdemos o Nereu poucos meses depois da filmagem, né? Eu conheci o Nereu uns anos antes, quando eu estava fazendo a pesquisa para o filme, para o roteiro. Eu conheci ele lá em Livramento e eu disse, gosto muito de Livramento, eu estou escrevendo um roteiro. E ele disse, não, pode vir aqui, quando tu vier eu vou contigo, te ajudo, eu vou nos lugares, a gente conversa com as pessoas. E o Nereu foi de fato foi um grande parceiro nesse filme, ele me abriu muitas portas na fronteira, porque o Nereu sempre foi uma pessoa muito querida, né? Aquele Uhum. jeito bonachão dele, que eu brinquei até há Bom, pouco, ele tem aquele ar bonachão quixotesco, chega a ser quase um Sancho Panza, né? um amigo, né? Ali, um cara amigo, um cara muito querido, assim, então ele tinha muitas portas abertas, ele me ajudou muito com isso, a chegar nas fazendas, nos lugares, a conhecer pessoas, a ouvir histórias. Então o Nereu foi um grande parceiro que teve antes do filme, eu diria que foi a primeira pessoa depois de mim que entrou no filme, né? Legal. Primeiro era eu sozinho e depois a segunda pessoa que entrou no filme foi o Nereu, de fato, e que é muito difícil, né, nessa fase do filme, quando é só uma ideia, né, quando a gente não tem nada muito concreto, né. Eu tenho uma ideia de fazer um filme, eu estou escrevendo aqui, então nessa fase nem todo mundo tem tanta disponibilidade de te ajudar. Chega um momento que o filme chegou, ele tinha um roteiro, depois chegou um momento que o filme conseguiu algum dinheiro para ser filmado, a gente contratou pessoas da equipe para trabalhar, né? Mas antes de tudo isso acontecer, a pessoa que abraçou comigo de coração essa ideia, né? E eu fico até emocionado de falar isso, porque realmente foi um grande amigo querido que Meu infelizmente nós amigo também, perdemos. meu amigo. Então, assim, ele foi um cara que entrou comigo de cabeça desde o começo. E eu lembro também de uma situação que nessa época o Nereu trabalhava na usina eólica ali. E aí, Isso. um pouco antes do filme acontecer, o Nereu perdeu o emprego, demitiram ele. Ah, bem Quando naquela a gente época. passou, quando a gente passou pelo golpe, né? Uhum. A usina eólica é uma empresa federal, enfim, tem né? E eles demitiram várias pessoas depois do golpe ali em cima da Dilma, né? E aí o Nereu, nessa época, ele estava desempregado. Eu disse assim, Nereu, pô, tu sempre me ajudou agora, o filme está entrando um dinheirinho para fazer o filme, e aí eu falei com o produtor, que era o Beto, eu disse, Beto, eu vou te fazer um pedido. Não, eu sei que não está na hora de gastar o dinheiro do filme de contratar as pessoas, mas
vamos pegar o cachê dele, a gente divide em prestações e eu já queria contratar ele agora para ir trabalhando comigo lá. E aí, Uhum. nossa, ele ficou super feliz e ele sempre quis trabalhar com cinema, né? Sim, sim, E ele ficou sim. muito feliz, para além das questões financeiras, era trabalhar, fazer parte de um filme. Então, ele veio trabalhar conosco no filme, e ele estava muito feliz e realizado, né, com esse feito na vida dele, de ter participado muito ativamente, muito dentro do filme, até do processo de criação conosco, todos os ensaios o Nereu acompanhava, as pesquisas, né, achar esses peões. Então ele participou de tudo isso, então ele ficou muito feliz. E olha, eu diria que se ele partiu, isso é o relato da própria família dele, da mulher dele, né? Que ela disse que acha que ele partiu feliz porque ele sempre quis fazer um filme e ele fez um filme, né? Até puxando É. um gancho rapidinho para finalizar, que eu acho que isso, né, a coisa de como o cinema brinca, mesmo nos lugares mais remotos, o cinema mexe com esse imaginário das pessoas. Também teve um outro personagem ali, que ele é peão, o Lucas Daniel, e que ele é um dos ladrões ali. O Lucas, um dia, no meio de uma filmagem, ele me diz assim: tu sabe que sempre andando aí nas fazendas, eu sempre gostei de gibi, de bang bang, né, de western. Eu sempre gostei de gibi de bang bang, de filme de bang bang, e eu sempre disse para os meus colegas na fazenda que um dia eu ia fazer um filme de bang bang. Olha só. E aí ele disse assim, e tu sabe que a vida inteira as pessoas riram da minha cara, porque disseram assim, de onde é que um gaúcho grosso do interior, peão, pobre, vai fazer um filme? E aí ele disse assim, não é que eu estou fazendo um filme mesmo? Maravilha, maravilha. Encerramos com chave de ouro essas declarações, tanto do querido Nereu, amigo querido, que eu sempre vou guardar. Gostei da comparação com o Sancho. Nós temos vários Sanchos lá, né, que dizem mais vale um pássaro na mão do que dois voando, né? Como é que é? Nem tudo que reluz é ouro, né? As paredes têm ouvido, muita coisa boa do Quixote do Cervantes. Querido, muito obrigado, parabéns pelo filme. Tá? Espero que as pessoas gostem, não demos nenhum spoiler aqui, não contamos nada do filme, só deixamos curiosidades. E para quem gosta de um conto borgiano ou de uma reflexão profunda sobre a situação do campo no Brasil e no mundo, né? Na América Latina em geral, principalmente nas fronteiras, nós estamos pedindo socorro. Tá? Denise, ¿gostaría de decir algo? Claro que sí. La verdad es que todo lo que nos has compartido en esta conversación es, no solamente es parte de tu trabajo, sino es tu pasión, ¿no? Se nota que es tu pasión. Además que como has trabajado con gente que viven en estos lugares, yo pienso que la emoción debe estar, pero a flor de piel, porque verse, o sea, sentir que alguien le encuentra relevancia a tu existencia, a tus conocimientos, a lo que sabes, es algo que no tiene valor. Y tú lo has hecho. Y lo has llevado al lugar y nos estás llevando a ese lugar a nosotros. Y eso es fantástico. La verdad, yo me imagino, voy recordando la película y me imagino a la gente que se va a ver en el cine, se va a ver y va a decir, sí, sí, yo dije eso, esa es mi historia, ese soy yo, esa es mi casa. Eso es fantástico. Y yo creo que humanizar de esa manera a las fronteras es importante. Muchas gracias, Giovanni. Gracias por haber dejado que se abra esta película en Fronteras Culturales, en el cine de frontera, en este ciclo de cine de frontera. Les invitamos a todos a ver esta película, les invitamos a visitar nuestra página web fronterasculturales.org, que está aquí abajito. Aquí. Así que gracias.
Gracias, yo agradecida porque ahora, gracias a ti, para mí no hay frontera. Voy a llegar hasta allá. Gracias. Muito obrigado, Denise. Graças por tus palavras. Me encanta, me emociona tus palavras, muito lindas. E, bom, quem quiser depois me mandar uma mensagem, me encontrar por aí nas redes sociais, pode me mandar uma mensagem. Se tiver dúvidas, perguntas depois. Para onde? Para onde? Bom, eu tenho o Instagram, que é Giovanni Borba, que acho que vai estar na descrição depois o meu nome direitinho como escreve. Pode me procurar, pode me mandar pergunta, a gente vai conversando. Eu nunca me canso de contar histórias, então não tem problema em responder. Vocês viram que eu falo bastante. Pouquito. Então, pero coisas boas, nada que seja, né? Eu também falo bastante. E o que eu queria dizer que fico muito feliz de estar partilhando o filme com vocês no Fronteiras Culturais, estar partilhando esse filme com pessoas da América Latina. Eu acho que o nosso povo latino-americano, eu me sinto muito latino, chego a me sentir mais latino-americano do que brasileiro, em primeiro lugar. Gosto muito disso. Eu acho que o nosso povo latino ele é incrível, eu acho que ele é potente e eu acho que tudo que nós precisamos nós temos aqui e nós não precisamos nos dobrar nem para americano, nem para europeu, porque nós é que temos a força, a potência e uma humanidade incrível na nossa América Latina. E dentro desse contexto de fronteiras culturais, eu fico muito feliz de repartir essa história com vocês e de poder conversar com todos os nossos irmãos aqui da América Latina. Obrigado, Giovanni. Felicidade, vamos nos encontrar. Isso. Com certeza. Graças. Vamos assistir o trailer agora. Obrigado, pessoal. Compartam. E divulgar, quem for votar no Uruguai e no Brasil, não esqueçam, não? Fronteiras Culturais apoia as culturas e o reconhecimento da diversidade cultural. Abraços. Tchau. Adiós. Gracias. Tchau. Alguém aí tem experiência com GPS de colheitadeira? Tá todo mundo dispensado. Pois está muito difícil. Isabel e as crianças vieram contigo? E a Isabel e as crianças não têm aparecido por aqui, mãe? Não. Isabel se queixa de ti quando ela vem aqui. Falta de dinheiro. A gente ajuda porque a gente tem pena das crianças. Hoje ou amanhã de noite nós saímos. Pra tu ver, né? O fazendeiro tá lá, tentando batalhar, e aí começa a ser ameaçado. Se não é sem terra é índio, se não é índio é ladrãozinho de merda. Tá morrendo muita gente. É uma tristeza de ver esse lugar assim. Filho, teu peito tá muito pesado. A gente já perdeu tudo que tinha para perder aqui. Não sobrou mais nada para nós nesse lugar.